last thing, or one of the bottom things that we take into account. Competitiveness between nations is not the same thing. The law of value doesn't hold in the world market. What matters there are real effective exchange rates. What determines real effective exchange rates in this context is price levels. What matters for price levels is unit labor costs. Effectively, what I showed you there was the real effective exchange rate. Greece had an incredibly overvalued real effective exchange rate. That's what was behind it. You might use that argument somehow in the case of Brazil. I don't know, but that's what applied there. Which brings me to the overall questions here. How to move forward. Spain has recovered. Many people come up with different countries that have succeeded. There's a different success story every week in the European Union. Cyprus is a success story. Spain is a success story. And Ireland is a success story. Now, Spain, I showed you some evidence of Spain. Spain is a hollow economy. Nothing structural has happened in Spain after 7 years of austerity. Nothing structural has happened. No recovery, significant recovery of the secondary sector. What has happened is that austerity has suppressed demand. The public sector has taken private sector debt and imposed it on the people of Spain. And then through the adjustment that has occurred of this kind, the banks have begun to come back. So Spain in the last 2 years is having a bit of a recovery of investment, I showed you on the graph, and a bit of a recovery of growth, which is on very similar grounds to what it did prior to the crisis. The export growth that he has had is very limited, and it has been mostly to countries that are structurally related to Spain. Countries that have had historic links with Spain. It's no success of competitiveness. So Spain is not a success story by any stretch of the imagination, and the proof of the pudding is in the eating. Look at unemployment. Spanish unemployment is not really declining, and it will not decline seriously. This is stability of the cemetery. That's basically what it is in Spain and elsewhere. Which brings me to Greece and exit. Exit and the policies I've shown you are not a magic key that makes everything right. We never imagined and we never said that if Greece exits, it will somehow become paradise and it will be able to do what it likes. It's a small country with middling technology. It will have to operate in an environment of massive world market forces, and it will have to deal with that as best it can. The importance of exit is that it gives it degrees of freedom. The monetary union in Europe originally was devised, ideally, in order to deal precisely with these situations. Small countries would be able to deal with the world forces better if they all got together and devised common policies. As I've shown you, this never worked. And actually what has emerged is the opposite. Therefore now the argument is, for a small country like Greece, it is better to be out. It is better to be out and take the pressures from the world system and deal with them as best it can. At least it will have command over the instruments of economic policy again. There is another way of looking at the Greek crisis, which I didn't mention, but I can do it now. The Greek crisis can be thought of as a balance of payments crisis. Fundamentally, it was a balance of payments crisis, a sudden stop crisis. We've seen many crises like this before, and Brazil knows about crises of this type. Greece had to confront a sudden stop crisis, a balance of payment crisis, without having foreign exchange policy, monetary policy, trade policy, credit policy. None of that was available. The only policies it had were income policy, which meant suppressing income,
one direction income policy, and fiscal policy, which meant austerity, one direction fiscal policy. These were the only two policies left to the Greek government within the monetary union. And then people wonder why this disaster has emerged. What's the mystery? Exit can be considered as a step in recapturing the instruments of economic policy. That's exactly the meaning of sovereignty. That's what sovereignty means. That's what popular and national sovereignty means, recapturing that. It doesn't mean that you can do what you like. Of course, you'll still be in the world market, but at least you will have sovereign command over some instruments, and you'll be able to devise policy in the interest of your own people. That's the meaning of it. That's why it's radical. That's why it could potentially be against capital, and it could be against the core. The last thing is about the Eurozone as a whole. The Eurozone has failed. It promised to do certain things, it never did them. It has produced a situation in Europe that is highly unequal, stratified, dominated by one country. Take my word for it and remember it. In 2 or 3 years from now, if this continues, Germany will emerge as a major power globally. It's already happening. Direct result of the Eurozone. This is potentially explosive in Europe. It's potentially explosive. It's a highly unstable situation in Germany as well, because it's happened on the back of German labor. It happened with a weak domestic economy in Germany. The Eurozone should be abolished, dismantled as quickly as possible for the benefit of Europe. This was a plan devised by a few people and imposed on Europe from the top. It hasn't worked. It has created a highly unstable and, as I said, explosive situation. We need to get out of it. But that does not mean giving free rein to the foreign exchange markets. No, that's not what we're about. The policies that are spelled out for you include banking controls, capital controls, and a new system of regulating transactions among European nations. That's what Europe needs. Will it get it? It will depend on the left. Much will depend on the left, which is where I stopped previously. Negociei aqui com o professor Costas um bloco final de 6 perguntas. Nós já temos aqui muitos candidatos a perguntas, não dá para contemplar todo mundo. Mas eu queria que, se tiver uma menina, uma mulher querendo fazer pergunta, a gente dá prioridade para diminuir o desequilíbrio aqui que a gente tem. Tem alguma mulher querendo fazer pergunta? Além da professora Leda, que já está inscrita? Então, você começa. Depois tem o Daniel, o Paulo Clias, o Leonardo Regis e a professora Leda Paulani. Qual é o seu nome? A gente não consegue contemplar todo mundo, é uma impossibilidade. Por favor, pode começar. Hi. You said that the European left is no longer able to relate to working class and to the poor in general. So, in which sense can we actually call them? Again? Okay. You said that European left is no longer able to relate properly and to engage in a fruitful debate with the working class and the poor. So if they are not, in which sense can we actually call them left? Bom, eu gostaria de fazer duas perguntas para o professor. A primeira é um pouco associada com a questão histórica da formação, da unificação europeia, né? Se a gente pegar na década de 1970, 1980, havia um sonho politicamente progressista, basicamente nos partidos social-democratas, socialistas europeus, que identificavam na possibilidade da unificação da Europa um caminho, vamos dizer, no sentido politicamente progressista. E, obviamente, a forma como essa unificação se deu, quer dizer, inicialmente a Europa dos 6, a Europa dos 8, a Europa dos 12, depois a queda do Muro de Berlim e todas aquelas
outros países que entraram, junto com a hegemonia política e ideológica do neoliberalismo, talvez tenha dado à unificação da Europa um conteúdo e uma característica muito especial. Então, a minha questão é se o senhor não identifica a possibilidade de uma eventual recuperação futura, quer dizer, do sonho da unificação europeia, em outros termos que não os termos da política da austeridade, do neoliberalismo, da dominação do sistema financeiro. Isso seria um ponto. E a segunda é mais específica da realidade que vocês enfrentaram depois da vitória política eleitoral do Syriza, que foi basicamente a questão do referendo, do plebiscito de 2 anos atrás, de 2015. Quer dizer, é difícil verificar a história passada, mas na sua avaliação, quer dizer, o resultado do plebiscito sendo totalmente positivo contra as medidas de austeridade, quer dizer, o resultado que se seguiu quando o governo passou por cima disso e manteve-se no âmbito das negociações com a Troika, quer dizer, se houvesse um respeito político à decisão soberana da população, o senhor acha que haveria a possibilidade de continuar a política do Syriza de outra maneira, que não fosse a derrota política que se seguiu? Boa noite. Eu queria perguntar para você, mais ou menos, enfim, se é uma crise, pelo que eu entendi, é que há uma crise de hegemonia, principalmente naquela época das eleições, tal, que estava surgindo o partido de extrema-direita, tal, enfim, quando veio uma bomba de notícias para a gente do que estava rolando lá. Se aquela crise de hegemonia ela ainda não está resolvida, quais setores suportaram a política do Syriza, da cúpula do Syriza que você apontou que era contra romper com a União Europeia, e quais setores foram mais às ruas para defender medidas mais radicais, como as que você apontou também, como a nacionalização dos bancos, a saída do bloco. E aí eu queria ouvir um pouco também de você, um pouco do clima político agora lá, atualmente, assim, se essa crise de hegemonia está resolvida ou não. E, por fim, só colocar também que aqui na América Latina a gente também tem teimado ao longo dos séculos aí de achar que a gente é subdesenvolvido porque a gente é burro, porque a gente é incapaz ou vagabundo. E a gente sabe que não, temos raízes históricas dentro do colonialismo, dentro da nossa formação. E é aí que a gente também se solidariza a vocês. Leonardo Regis. Opa, obrigado. Boa noite, eu sou o Leonardo, da UFSC, de Santa Catarina. Eu vou fazer 2 perguntas. A primeira tem a ver no sentido exatamente desse slide que está aqui, que é a necessidade da esquerda na Europa ter que se redefinir. Ou seja, está com um problema ali na praxis dessa força política, e esse problema ele tem se mostrado, ao menos para mim, muito como fruto, principalmente, de uma traição histórica que é efetivada toda vez que a esquerda consegue alcançar o poder. E a gente vê que as alas mais, de fato, à esquerda e mais críticas desses partidos, como a que você compõe, elas ficam com um plano muito bom e que, de fato, é corajoso e poderia libertar desse sistema perverso e opressor a Grécia. Porém, ao chegar lá, eu comemorei quando o Syriza ganhou na Grécia. Eu comemorei aqui no Brasil porque eu fiquei feliz. Estava vendo aquelas negociações, a Troika se impondo, e eu esperei, finalmente, agora lá vão chegar e não vão abrir as pernas para eles. Desculpa. Não, verdade, é um tema errado. Fica nervoso. Tá, enfim. Enfim. Então, essa é a pergunta. Então, eu gostaria de saber como o senhor vê a questão da traição histórica dentro
das forças políticas de esquerda na Europa e mesmo no Brasil, que a gente também tem um exemplo no Brasil, né? E, por fim, apesar de tudo isso, desse plano que trabalha o lado da demanda e da oferta, como que poderia ver, de fato, a superação da relação centro-periferia, que foi colocada ali, dentro do sistema capitalista? Ou seja, ali você coloca que esse conjunto de propostas vai trazer um balanço de poder diferente do trabalho em relação ao capital. Isso pode possibilitar depois outras propostas que sejam mais radicais e que possam enfrentar de uma maneira ainda maior. Como é que, após esse primeiro inicial, essa estabilização, que destrói a estabilização do FMI, destrói todos esses planos e constrói um novo amanhã, depois disso, você acredita que o próximo passo é o socialismo ou alguma coisa nesse sentido? Ou como a administração macroeconômica vai se manter dentro desse mesmo plano? Sim. Obrigado. Obrigado. Agora tem o Felipe. Boa noite, professor. Obrigado pela palestra. Duas perguntas bem rápidas. Uma está ligado com aquele slide, no fato de a esquerda ter de se reinventar na Europa. E eu queria saber se um exemplo poderia ser o novo e o ressurgir do Partido Trabalhista Inglês, e o Jeremy Corbyn, se ele pode ser um exemplo para essa refundação da Europa na esquerda e também na América Latina, que está precisando se reinventar. E a segunda pergunta é um pouco mais controversa. Como o nosso colega disse, o plano europeu, a ideia, o sonho europeu, ele surge bem antes dos anos 2000. Eu queria saber se a União Europeia, a União Monetária, se ela não foi uma maneira de hegemonizar, já pensada dessa maneira, de dar à Europa à Alemanha, depois das duas grandes guerras, para que a gente evitasse um novo conflito com um país que era belicoso. Então, vamos criar uma União Europeia na qual a gente já sabe que a hegemonia vai ser a Alemanha. Você pode se identificar para ele? Meu nome é Felipe, sou da Universidade Federal de Goiás. Aluno? Aluno. A gente encerra esse bloco de questões com a professora Leda Paulani. A gente sabe que o euro é uma moeda esquisita, porque, diferentemente de todas as outras moedas, ela não tem um Estado nacional por trás dela, né? As moedas, em geral, têm um uniforme nacional e o euro não tem. Alguns argumentam, considerando isso, que, apesar de o euro ser o meio de circulação, o meio de troca, enfim, desempenhar o papel de dinheiro na zona do euro como um todo, a dívida, no entanto, tem carimbo, né? O dinheiro não tem carimbo, mas a dívida dos estados tem. Você não tem uma dívida da zona do euro. Você tem a dívida da Grécia, a dívida de Portugal, a dívida da França, a dívida da Itália, né? Alguns argumentam que se o Banco Central Europeu mudasse a política e passasse a emitir títulos da zona do euro, né, que isso reduziria os desequilíbrios dentro da zona do euro e poderia dar uma sobrevida ao euro como moeda. Então, eu queria saber a sua opinião sobre isso. A outra questão, no mesmo sentido, falando aqui um pouco, você falou de verdadeiro internacionalismo. Eu entendo que o verdadeiro internacionalismo é um espaço onde as nações sobreexistam como nações e, portanto, o internacionalismo é um relacionamento progressista entre as nações e não uma destruição dos espaços nacionais, porque se eles forem, de fato, destruídos, você não precisa do internacionalismo, tá certo? Pensando dialeticamente. Então, nesse sentido, eu te perguntaria o seguinte: seria possível, pensando aí no sonho da Europa, enfim, unificada, etc., adotar alguma medida parecida com aquilo que o Keynes defendeu
no acordo de Bretton Woods. Dentro dos países da Europa, pelo menos, por exemplo, alguma coisa tipo uma clearing union, né, uma caixa de compensação, uma moeda apenas para trocas comerciais, com os mecanismos para evitar grandes déficits e grandes superávites. Isso viabilizaria o verdadeiro internacionalismo e uma União Europeia progressista? Okay. Let me tell you a couple of things about Syriza and the politics, and then we come to Europe. Syriza was a very strange. I never belonged to Syriza. I come from the left of Syriza, but I worked with it. And I supported it. Syriza began as a very small party of the left. In 2010, it was insignificant. There were far more important political currents there. Syriza succeeded for two reasons. First, it was prepared to participate in the mass protests that occurred in 2011 and 2010, 2011, a bit of 2012. It was there, it took part, unlike other sections of the left, and it benefited. Second, its leader, Tsipras, was prepared to come out and say, I will govern. And people in Greece at that time wanted the left to come out and say, we will govern. The left in Greece, as it does in many other countries, talks about the conditions being right, the situation unfolding and maturing, and then in the fullness of time, we might consider doing something about the world. Tsipras was prepared to say, I will govern. This was of critical importance because it happened in the here and now. So the combination of these two factors propelled Syriza forward. But as I said before, the strategy was wrong from the beginning. From the beginning. Okay, what they wanted to do. Now, what happened after 2012, when Syriza emerged as the official opposition, is very important. In the elections of 2012, it became very clear, after that, it became very clear that Syriza was a government in waiting. It was a matter of time. Syriza prepared itself for this in a characteristic way. Instead of acquiring roots in the popular movements and so on, it began to travel across Europe. Tsipras began to travel from capital to capital and present himself as a potential prime minister. This was not accidental, because it had to do with the understanding of what you do when you take power. As that happened, popular protest subsided. And so in 2014, 2015, the situation was paradoxical and contradictory. Syriza was preparing to be the government, but there was nothing on the streets. You understand? This was very, very important. Nothing on the streets. And therefore, it became very clear to us, to me, and so on, that whatever struggle was going to take place, it was going to be in Syriza. It was political. It wasn't going to be in the streets. It was going to be in Syriza. And indeed, that's what happened. That's where the struggle took place. The only danger, the real danger, was from the left of Syriza that was arguing these things. Now, the referendum was of critical importance, a critical historic moment, because it forced the issue. You've got to understand two things here I forgot to answer previously about the Greek people and their attitude to this policy and to changing the currency. It is true. If you take a Gallup poll
what you will get is completely contradictory. Greeks will tell you the European Union is terrible. Greeks will also tell you austerity is terrible and the bailouts are terrible. But they will tell you, no, we must stay in the euro at the same time. They don't want the bailout strategy, but they want the euro. Why? You need more than political economy for this. You need social psychology. You need deep analytics. It's not enough. Economics is not enough. You need to understand how people's mentality works in practical everyday politics. And there are two factors from my perspective. I've written on this and it will be published soon. There are two factors that are very important: fear and identity. These two factors are attached to money, all forms of money. In the case of euro, they were of critical importance. Fear of what might happen if you exit. This fear was calculated and cultivated by the historical bloc of Greece, from the top, all the time. The media created an incredible atmosphere of fear. Disaster would follow. The skies will open, fire would rain, plague, syphilis, everything. If